Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 18 de setembro de 2021, sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar tentando iniciar no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, sábado amanhã a gente tem jogo pra caramba, então não posso ficar enrolando muito. A única coisa que eu quero falar com vocês é que hoje teria um jogo do Japão, ele foi adiado para amanhã, tá? Então não vou repetir o jogo, se você quiser saber, é o jogo do Sagan Tosu contra o Oita-Trini. Então o Oita-Trini tá vindo de 12 derrotas consecutivas fora de casa, só que se quiser saber mais sobre esse jogo, dá uma olhadinha no vídeo de ontem, porque já tem jogo pra caramba, não posso ficar enrolando muito. E sobre ontem, fiquei puto, o Vasco jogou pra caramba, poderia ter matado o jogo, não matou, levou um empate ridículo no final, aí depois ainda anularam o nosso gol do Cruzeiro, que seria o Green, apenas devolveu essa odd do Cruzeiro do bilhete. Mas faz parte, já vamos logo para amanhã, sem enrolar muito. Primeiro jogo às 10 horas da manhã pelo Campeonato Sueco, temos Malmo enfrentando o Djurgården. O Malmo é o atual campeão, é um time que está na Champions League, levou uma goleadinha ali da Juventus de leve, só que na Suécia ele é muito forte. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. É um confronto bem interessante porque o Djurgården é o atual líder, pegando o Malmo, que é o atual campeão. Vai ser um jogo muito duro. E mesmo o Malmo sendo favorito, eu ficaria de fora desse mercado de resultados. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Malmo vem de 4 jogos sem vencer, vem sofrendo gols a 4 partidas, das últimas 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Malmo é um time muito over. Se a gente olhar aqui os confrontos direto, o Djurgården ganhou o último jogando em casa de 3-1, depois ganhou também do Malmo de 3-2, aí o Malmo ganhou em casa, depois o Djurgården ganhou. Bom, se a gente olhar aqui dos últimos 4 jogos, o Malmo só venceu 1, então é um jogo pra gente tomar cuidado, mesmo o Malmo sendo favorito, tá? Mesmo jogando em casa também, eu prefiro ficar de fora, mas vejo com muito bons olhos o mercado de gols. O Malmo é um time muito over, é um time que nunca deu head pra gente desde o início do canal, no mar de gol e meio, então mantendo essa mística aí, eu entro sim no mar de gol e meio, até porque o Malmo tem que aproveitar esse momento que ele tá jogando em casa para poder tirar esses pontos de diferença do Djurgården, porque se ele deixar passar, filho, aí vai ficar ruim para ele conseguir esse título, tá? Então jogando em casa, ele vai ter que jogar em cima, é jogo sim pra gente ver gols, porque o Malmo é um time que acaba deixando muito espaço no contra-ataque também. Mais de gol e meio safezada, quiser ser um pouquinho mais ousado, buscar mais de 2 gols e meio, tem muita chance de bater, placar pra mim, 3-2 para o Malmo. 10h30 da manhã, ainda agora para o Campeonato Alemão, a Bundesliga, temos o jogo do Brabo de Munique enfrentando o Bochum. Essa odd tá muito esmagada aqui, não tem jeito, tá? Por quê? O Bayern é um time brabo, acabou de meter o couro no Barcelona, lá no Camp Nou, vai jogar aqui contra o Bochum, que é um time que acabou de subir para a primeira divisão, um time muito fraco, ó. Os 4 jogos no campeonato, ele perdeu 3, venceu apenas 1. Seguinte, não vou olhar a estatística, não vou olhar nada. Aqui você só tem 2 opções. Ou busca a vitória no primeiro tempo, pro Bayern, para mim o Bayern já vai meter uns 2 gols logo no primeiro tempo, vai amassar. Ou então você busca o mercado de gols, o mercado de mais de 2 gols e meio, tá legal? Ou então você pode buscar também o mercado de mais de 3 gols e meio. Parece meio loucura, né? Mas é jogo do Bayern, a gente vai dar uma olhada amanhã. São entradas um pouco forçadas? São. Buscar o primeiro tempo, uma vitória no primeiro tempo e buscar mais de 2 gols e meio. Só que nesse jogo aqui é a única coisa que dá pra buscar, não tem jeito. Placar pra mim 5-1 para o Brabo de Munique. 11h da manhã, ainda agora para o Campeonato Inglês, temos o jogo do Liverpool recebendo o Crystal Palace. É o seguinte, já de cara eu vou falar que é vitória do Liverpool. O Liverpool tá jogando muito depois que voltou o Van Dijk, tá jogando em cima todas as partidas, amassou o Milan, levou um sustinho ali, tudo bem, tomou 2 gols em 2 minutos, mas também porque o doente do Klopp poupou o Van Dijk na partida da Champions League, deve ser titular amanhã e quando ele joga, filho, o Liverpool é outro, tá? Exploro sim essa vitória do Liverpool, mas se você for um cara que conhece o que é handicap asiático, se você não conhecer, já vou te dar uma oportunidade de dar uma olhada nesse vídeo aqui que eu explico tudo passo a passo, quais são os tipos de handicap, tá bom? Por quê? Porque eu quero explorar aqui o handicap asiático -1 para o Liverpool. Só dando uma breve explicação, eu quero que o Liverpool ganhe por 2 gols de diferença. Se ele ganhar por apenas 1, essa aposta é devolvida. Até isso que eu pretendo colocar no nosso bilhete. Ah, mas a minha casa de aposta não tem handicap asiático, não sei fazer isso. Cara, fica só na vitória, tá bom? Não tenta fazer nada que você não sabe. Dá uma olhada no vídeo, caso você não entenda, você fica só na vitória, pô, tá tranquilo. Só que eu exploro sim, placar pra mim 3-0 para o Liverpool. Próximo jogo às 11h da manhã é o jogo do Brabo da Inglaterra. Esse aqui não tem jeito. Manchester City
enfrentando o Southampton, Manchester City. Deixa eu botar aqui a classificação rapidinho. Ele teve apenas uma derrota ali na primeira rodada pro Tottenham, ele amassou, só que acabou levando 1-0. E depois, filho, é só goleada, ó. Em 4 jogos ele fez 11 gols, sofreu apenas um, que foi o gol que ele levou do Tottenham. Já o Southampton, em 4 jogos, não venceu nenhum, empatou 3 e perdeu 1, fez 4 gols, tomou 3. Tem uma coisa que eu quero explorar, deixa eu ver se tem algo interessante aqui. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 7 jogos, em 5 a gente teve pelo menos 3 gols e 5 também foram, ambas marcam. Ó, dos últimos 7 jogos entre as duas equipes, em 5 o City venceu o primeiro tempo. O City vem de 4 vitórias seguidas e o Southampton vem de 4 jogos sem perder. Vamos lá. Já de cara eu falo para vocês que eu vou explorar um pouquinho arriscado, só que eu vejo que tem muita oportunidade da gente explorar aqui, que é a vitória no primeiro tempo do Manchester City. Praticamente, quase todos os jogos do Manchester City tem vencido no primeiro tempo. É um time que já começa com muita intensidade, ainda mais jogando em casa contra o time que ainda não venceu na competição. É jogo sim para ele vencer o primeiro tempo, igual ele fez contra o Leipzig também, que ele amassou. E é isso que eu exploro. Se você não tiver muita confiança, né, nesse vitória do primeiro tempo, ou você entra em mais de 2,5 gols, porque jogos do City a gente normalmente vê muito gol, mais pelo lado do City, é claro, ou então você não faz nada, tá bom? Não fica inventando escanteio aqui. Cara, para com esse negócio de escanteio antes de começar a partida. Isso é coisa de gente doida. É coisa de gente que gosta de perder dinheiro. Escanteio é momento. Ah, mas o Manchester City tem muito escanteio porque ele joga em cima. Tá bom, e se ele já começar fazendo 3-0? Ele não vai ficar forçando muito para ter escanteio, pô. Cara, raciocina, para com esse negócio de escanteio. Escanteio ali é momento, é o favorito perdendo ali no final do jogo. Um dia eu vou fazer um vídeo mais específico sobre escanteio, tá? Não fica forçando nada aqui não. Ou você entra no primeiro tempo, ou busca gols. E é isso, placar para mim 4-0 para o City. Às 11h15 da manhã, ainda agora para o Campeonato Espanhol, temos o jogo do atual campeão Atlético de Madrid, enfrentando outro Atlético, que é o de Bilbao. Na classificação, a gente vai notar que as duas equipes ainda estão invictas. O Atlético de Madrid, ele vem com 3 vitórias e um empate, e o Bilbao vem de 2 vitórias e 2 empates. O detalhe interessante é que o Bilbao, em 4 jogos, sofreu apenas 1 gol. E o Atlético, ele está bem over, assim como ele terminou a temporada passada. Ele fez 7 gols e sofreu 4. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 3 jogos a gente teve ambas marcam, tá? Porque o Atlético sofreu gol nos últimos 3 jogos e o Bilbao sofreu gol nos últimos 4. Agora vamos para a sequência. O Atlético vem de 5 jogos sem perder, ainda não perdeu na temporada. Os últimos 8 jogos do Atlético em 6, a gente teve ambas marcam, é o que eu disse, que ele se tornou uma equipe over. Já o Bilbao vem de 6 jogos sem perder. Os últimos 5 jogos em 5, a gente teve menos do que 3 gols. É o que eu esperava, porque é um time que tem sofrido poucos gols. E dos últimos 9 jogos, em 7, ele foi o primeiro a marcar. Detalhe interessante que na temporada passada, que o Atlético de Madrid foi campeão, o Atlético venceu em casa, porém perdeu fora. Então vamos lá para essa partida aqui. Eu não exploro o mercado de gols, por mais que o Atlético de Madrid esteja muito over. Eu fico meio receoso, porque eu acredito que esse jogo, o Bilbao, ele vem só para se defender, explorar um contra-ataque ou uma bola parada. A tendência é que o Atlético de Madrid domine aqui o campo pelo estilo de jogo Simeone, por ter jogadores melhores. E sendo ousado aqui, eu exploraria sim uma vitória do Atlético com um empate anula. Tá? O Atlético é muito forte jogando em casa, a gente vai ter uma cotação legal para colocar no bilhete e eu acredito sim que o Atlético não perde para o Bilbao. Pode até não vencer, ficar um empatezinho, mas acho difícil perder, tá? Esse jogo para mim tem cara de ser 2-0 para o Atlético ou até 1-0 e é isso. Só que é um pouquinho arriscado, tá? 1h da tarde, indo para a Itália, temos o jogo da Braba, Internazionale enfrentando o Bolonha. Se você olhar essa race aqui, é interessante que as duas equipes estão com... Deixa eu abrir a tabela que é melhor. Tanto a Inter contra o Bolonha vem com 3 jogos, 2 vitórias e um empate. A Inter é um time bem over, não tem jeito. Ó, em 3 jogos fez 9 gols, sofreu 3, dá média de 4 gols por partida. Bolonha em 3 jogos fez 4 gols, sofreu 2. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 7 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. A Inter vem sofrendo gols há 3 partidas, das últimas 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O único jogo que não foi o jogo do Real Madrid agora, do meio de semana, só que foi um jogo bom. Foi jogo aberto, chance para lá e cá. A Inter deveria ter aberto o placar no primeiro tempo, Courtois salvou demais. Foi aquele jogo que só não saiu gol, só que a oportunidade não faltou. Bolonha vem de 3 jogos sem perder, né? A gente viu. Na temporada passada, a Inter venceu os 2 jogos. E é o seguinte, eu quero trazer um detalhe interessante que me faz querer entrar nessa vitória.
A Inter, ela vem com 17 vitórias seguidas dentro de casa. Deixa eu falar para vocês. 17 vitórias seguidas dentro de casa. Um turno aqui tem 19 rodadas. Na temporada passada, a Inter ela ganhou o primeiro jogo, ela perdeu o segundo para o Milan, ela empatou o terceiro. Aí jogou 3 jogos depois, a gente teve 16 até o final do campeonato. Hoje, 16 ela venceu e agora já começou vencendo. Então, eu acredito sim, pela diferença de elenco, pelo fato de estar mordido, de ter perdido para o Real Madrid em casa na Liga dos Campeões, não tem jeito. Bolonha vai pagar o pato, na minha opinião, eu acredito sim que é jogo para Inter vencer e a tendência é que a gente tenha bastante gols. Então, se você não quiser entrar na vitória, você pode entrar no mais de gol e meio, safezada Mundobet, só que na moral, mais de 2 gols e meio aqui me pega, tá? E me pega bem, jogo para mim 3-1 para Inter. 1h30 da tarde, voltando para o campeonato alemão, temos o jogo do Colônia enfrentando o Leipzig. Cara, o Leipzig, mano. O Leipzig até não jogou mal contra o Manchester City, conseguiu fazer 3 gols, só que tomou 6, né? O Leipzig ele tem sofrido muito porque perdeu suas principais peças, perdeu o zagueiro pro Bayern de Munique, perdeu o Sabitzer também, o zagueiro foi o Pamecano, e perdeu a principal peça de todas, que foi o técnico, que também foi pro Bayern de Munique. O Bayern de Munique é foda, se você olhar, tipo, os caras que estão brilhando ali na Alemanha, ele vai lá e pega. Foi a mesma coisa com o Lewandowski, o Hummels e outros jogadores aí. Não tem jeito, ele não gosta de concorrência, filho. Mas vamos lá para essa partida aqui. Em condições normais, seria um jogo bom pro Leipzig vencer, porque o Colônia realmente é um time muito fraco, um time que quase foi rebaixado na temporada passada. Só que o Leipzig, mano, tá mal. Vamos dar uma olhada aqui, porque eu não quero explorar o mercado de resultados, não. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 7 jogos, em 6 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 8, em 7 ambas marcam. Colônia vem sofrendo gols há 7 partidas consecutivas, das últimas 7, em todas as 7 ambas marcam, sinal que todo jogo ela sofre gol e faz gol também. Já o Leipzig vem de 3 derrotas consecutivas, 3 jogos seguindo, vem de 3 derrotas consecutivas, 3 jogos seguidos sofrendo gols. Então, sem enrolar muito aqui, é jogo para gols, mais de 1 gol e meio, safezada Mundobet, porém, o mais de 2 gols e meio e o ambas marcam vem muito quente, como a gente viu aqui nas estatísticas, tá? Principalmente porque o Colônia tem uma defesa muito fraca e é um time meio vida louca, vai para ataque, sofre gol, enfim, dá pra gente explorar esse momento aqui. Placar para mim, 2-1 pro Leipzig, vou dar essa moral pro Leipzig mesmo não merecendo. 3 horas da tarde, indo agora para o campeonato holandês, temos o jogo do, não tem jeito, o brabo da Holanda, Ajax, não tem jeito. Vai enfrentar o Cambuur, que é um time que acabou de subir para a primeira divisão da Holanda também, um time que destruía, um time que a gente gostava muito de entrar em vitória, filho. Esquece, Cambuur era brabo na temporada passada. Só que tá sofrendo, né? Ele chegou aí na primeira divisão, vamos dar uma olhada aqui. O Ajax tem 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, fez 13 gols em 4 jogos, é média de mais de 3 gols por partida e sofreu apenas 1 gol. Foi um empate que ele teve 1-1, um jogo isolado aí. Já o Cambuur vem de 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas, fez 9 gols e sofreu 8. Também é um time over. Se eu somar aqui dá 17, dá uma média aí de 4 gols por partida. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Frente a frente, quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols. Agora vamos o Ajax, vem de 3 vitórias seguidas. Não sei se vocês lembram, o Ajax amassou o Sporting de Portugal agora na Champions League. Deu pena, filho, deu pena. O Sporting que tinha sido campeão, só tinha perdido uma, cara, deu pena. E detalhe, o jogo foi em Portugal, tá? Não foi na Holanda, não. O Ajax vem de 5 jogos sem perder, dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Os últimos 5 jogos em 4, ele venceu o primeiro tempo. O Cambuur, dos últimos 8 jogos em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Os últimos 6, 5 foram ambas marcas. Não vou enrolar muito aqui não, é jogo para o Ajax vencer, só que a gente não tem odd. Então ele entra na situação do Manchester City ou do Bayern de Munique. A gente vai explorar a vitória no primeiro tempo, até porque o Ajax ele já começa o jogo em cima, principalmente jogando em casa, tem tudo para amassar. Ou então o mais safe desse jogo aqui é explorar pelo menos 3 gols. A tendência de ser mais uma goleada para o Ajax e ainda que não seja, a tendência de ser muitos gols. Placar para mim 5-2 para o time da casa. 3h30 da tarde, pela segunda divisão do campeonato alemão, a Bundesliga 2, temos Werder Bremen enfrentando o Hamburgo. Werder Bremen é um time, deixa eu abrir a classificação. Werder Bremen é um time que acabou de cair, é um time que até tinha começado mal a temporada, achei que ele fosse ficar lá, só que
ele tá dando uma guinada aí, deu uma levantada e tem tudo para subir. Vai pegar o Hamburgo, que é um time grande, um time que tem Bundesliga, só que é um time que não consegue subir. Normalmente ele sempre flerta ali com as primeiras posições e depois vai caindo. Nesse caso aqui dessa temporada, ele já começou mal, vai ser difícil de levantar. Mas vamos lá, são só 6 rodadas ainda, né? O Bremen em 6 rodadas ganhou 3, empatou 2 e perdeu 1. Já o Hamburgo em 6 rodadas ganhou 2, empatou 3 e perdeu 1. Tá perdendo um pouco, né? Porque empata muito. Fez 10 gols e sofreu 8, 18 gols em 6 jogos, dá um total de média de 3 por partida. E o Werder Bremen fez 11 gols, sofreu 7, também dá 18, também tem média de 3 partidas. Eu gosto de jogar no Hamburgo porque ele é um time muito over. Já desde a temporada passada, quem é do canal acompanha sempre essas entradinhas aí no over do Hamburgo. Werder Bremen vem de 3 vitórias consecutivas, foi o que eu falei, ele tinha começado mal, só que agora deu uma levantada com essas 3 vitórias. Tá, 4 jogos sem perder, 4 jogos sem sofrer gols. Vai pegar o Hamburgo, que também está 3 jogos sem perder. Só que o Hamburgo é um time over. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Então vamos lá, não vou enrolar muito aqui. Não tem confronto direto, porque o Werder Bremen estava na primeira divisão. É mais um jogo para a gente ver o mercado de gols. Eu coloco mais de 1,5, safezada Mundo Bet. Se você quiser explorar o ambas marcam também, tem muita chance. Mas o Werder Bremen não tem tomado gol. Só que quando pega o Hamburgo, a parada é outra, porque o Hamburgo também é um time grande, é time que está acostumado com a primeira divisão. A tendência aqui é de a gente ter um jogo bem aberto. O Werder Bremen, por ter um time melhor, por estar jogando em casa, ele vai jogar em cima do Hamburgo. E Bundesliga 2 é doideira, filho, é putaria. Se você quiser explorar o mercado de gols nos outros jogos, você pode ter certeza também que tem muita chance de bater. Só que eu gosto muito do Hamburgo, porque além do mais de 1,5, dá para explorar o ambas marcam também, placar para mim 2-1 para o Werder Bremen. 15 para as 4 da tarde, voltando para o campeonato italiano, temos Salernitana enfrentando a nossa queridíssima Atalanta. É o seguinte, essa cotação tá baixa, mas tá justa, tá? Não tem jeito. Já vou olhar aqui a classificação para vocês entenderem. Salernitana, ela é a lanterna da competição, 3 jogos, 3 derrotas, sofreu 11 gols em 3 jogos, porque é um time que acabou de subir para a Série A da Calcio. Só que, na moral, subiu muito fraco, tá? Tá pegando o time aí, tá só tomando sacolada, vai pegar a Atalanta, que, ao meu ver, é o segundo melhor time aqui. Vou botar top 3, tá? Vou botar top 3 a Atalanta. Vou te falar, na moral, tem tudo pra Atalanta ganhar de goleada também. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Tanto a Atalanta quanto a Salernitana, dos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. A Atalanta não vence há 3 partidas. Então, é o jogo ideal para a Atalanta voltar a vencer, melhorar ali na tabela em busca seja do título, seja de uma outra vaga na Liga dos Campeões. Ela está sempre figurando agora. Vai pegar o adversário ideal e tem tudo para vencer e vencer bem. Se você quiser explorar o mercado de gols, mais de 2,5 gols aqui também tem muita chance de acontecer. Acredito que mais pelos gols da Atalanta. Só que se você quiser aí, né, ficar com receio de zebra, mais de 2,5 gols. Quiser explorar o handicap asiático de menos 1 gol aqui para a Atalanta também é válido. Eu prefiro ficar só nessa vitória. Placar para mim 3-1 para o time visitante. Também às 15 para as 4 da tarde, temos jogo aqui do time que amassou o PSG do Messi, Mbappé e Neymar. Amassou, que foi o Bruges. E vou te falar, o Bruges deve ter sentido com, sabe, aquele sentimento de merda, igual do Vasco ontem, que merecia ter vencido e acabou empatando. Foi o sentimento do Bruges, né? Sendo que o Bruges, amassou nada mais, nada menos que o PSG. Vai visitar o Charleroi. Dá para explorar essa vitória com empate anula? Dá. Só que o problema é que o Charleroi, isso aqui é tipo um clássicozinho, tá? E o Charleroi, ele tá invicto. Ó. Se você olhar nos últimos 5 jogos, ele empatou 3 e venceu 2. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Charleroi, ele tá invicto há 8 partidas, só que ele vem sofrendo gols há 5. Dos últimos 5 jogos dele, em todos os 5, a gente teve ambas marcam. Já o Bruges é um time sempre over. Os últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Detalhe interessante que o histórico do confronto é under. Dos últimos 5 jogos, em todos os 5 a gente teve menos do que 3 gols. Vamos lá, embora esse confronto seja under, eu vejo com muito boa a possibilidade de a gente explorar o mar de 1,5, até porque cada temporada é uma temporada. Nessa temporada, o Bruges já é over, não adianta, não tem jeito, ele já é over e continua assim. Só que o Charleroi, a gente viu ali que ele também está sendo over. Ele tem levado gol todo jogo, está sendo ambas marcam. Deixa eu olhar aqui na classificação. O Charleroi, em 7 jogos, fez 15 gols, dá uma média de mais de 2 gols por partida e sofreu 8, sofreu mais de 1. Já o Bruges, em 7 jogos, fez 15,
sofreu 11. Também, mesmo ataque, esquece, jogo para gols, tá? Mais de gol e meio safezada Mundo Bet e mais de 2 gols e meio e até ambas marcam para quem é um pouquinho mais ousado e quer buscar uma odd melhor. Placar para mim, 3-1 para o Bruges. Indo agora para a Série B, temos o jogo do melhor mandante da competição, o nosso querido Fogão, o Glorioso, enfrentando o Timbu. Vamos dar uma olhada aqui já do Botafogo jogando em casa? Vamos lá. Eu quero isso, quero mostrar logo. Ó, Botafogo em casa. 11 jogos, 9 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Esquece, é o brabo jogando em casa. Não tem jeito, o Engenhão é do Botafogo. Quem passa lá tá sofrendo. Botafogo em 11 jogos fez 23 gols jogando em casa e sofreu 7, tá? O Náutico jogando fora de casa. 11 jogos, é um time regular, ó, 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, fez 9 gols, sofreu 11. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve ambas marcam. Botafogo vem de 4 vitórias consecutivas, 6 jogos de invencibilidade, 3 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 10 jogos do Fogão, 8, a gente teve menos que 3 gols, até porque é um time que não está sofrendo gols. Já o Náutico vive o momento oposto, vem de 3 jogos sem vencer, 3 jogos sofrendo gol direto e também é under. Dos últimos 7 jogos, em todos os 7, a gente teve menos que 3 gols. Bom, não vou explorar muita coisa aqui, a não ser a vitória do Botafogo. Vai colocar no bilhete, coloca com empate anula para ficar safe, até porque é jogo da segunda divisão, tá bom? Sempre tem uma surpresinha, inclusive esse jogo do Cruzeiro, que a gente acreditava numa vitória bem tranquila. Teve ali o gol que, porra, caralho, fiquei muito puto com aquele gol que o juiz anulou. Me fez até esquecer, o gol do Cruzeiro tinha me feito até esquecer o empate que o Vasco levou, só que aí eu acabei tendo uma decepção dupla, né? Mas então, se for explorar essa vitória do Botafogo seca, coloca no bilhete não, tu já tem uma odd de 1,70, já quase dobra teu investimento, tá? É melhor nem colocar no bilhete. Se for colocar no bilhete, empate anula para ficar safezada, placar para mim 2-0 pro Fogão. 5 horas da tarde, indo agora para o Brasileirão, temos o jogo da Chape enfrentando o Palmeiras. A Chape que venceu a primeira do Bragantino fora de casa, jogando bem, vai pegar o Palmeiras. Teoricamente, seria um jogo bem tranquilo para o Palmeiras vencer. O problema é que a gente vai ter rodada da Libertadores no meio de semana, então pode ser um pouco perigoso dependendo da atenção que o Palmeiras vai dar a essa partida aqui. Se a gente olhar a classificação, o Palmeiras está em segundo, ainda tem chance de título, só que, porra, o Palmeiras deu molinho, cara. A chance do Palmeiras ganhar o Flamengo era essa última rodada, Flamengo sem o trio, só que não tem jeito. O time do Flamengo é muito bom, o Michel tá jogando muito, o Vitinho também. Vai pegar a Chape, que tá aqui no desespero para não cair. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Palmeiras vem de 4 vitórias consecutivas contra a Chapecoense, 5 jogos sem perder. A Chape, dos últimos 6 jogos, em 5 foram ambas marcam. Palmeiras vem sofrendo gols há 3 partidas. Vamos lá, sem enrolar muito para essa partida aqui. Pelo fato do elenco do Palmeiras ser muito bom e o reserva querer mostrar serviço, ainda mais se estiver precisando para uma Libertadores, para mim o Gustavo Scarpa deve jogar, e ele que estava jogando bem, não sei por que ele virou banco, ou se até esse técnico do Palmeiras aí já está dando mais caducada já. Enfim, para mim o Palmeiras não perde para a Chape, eu exploraria um Palmeiras empate anula, mas vou falar para vocês que é um tanto quanto perigoso. Dá para explorar um mar de 1,5 gol também, tá pagando bem, a Chape jogando em casa, ela vai tentar, fazer um gol de qualquer jeito. A Chape é vencer ou vencer, um empate para a Chape já não é vantagem, porque ela só vai vendo o pessoal distanciando em pontos, tá bom? Então, você quiser ficar no mar de 1,5 gol, tentar explorar esse desespero da Chape e o Palmeiras querendo mostrar serviço, vale a pena. Não deixa de ser um jogo perigoso, porque jogo que o time tá com a cabeça em outra partida, em outro campeonato, é foda de entrar. Placar para mim, 2-1 pro Verdão. 7 horas da noite, temos outro time que também está envolvido na Libertadores, é o jogo do Atlético Mineiro enfrentando o Sport. Para mim é vitória do Atlético, porque o Atlético está priorizando também o Brasileirão. E o reserva do Atlético, ainda que o Atlético for com reserva, por exemplo, vai botar o Diego Costa. Porra, né? É mais do que o suficiente para ganhar desse time fraco do Sport. Se a gente olhar aqui, ó, dos últimos 5 jogos, o Sport não venceu nenhum. Deixa eu dar uma olhada aqui no histórico. Ó, quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 7 jogos, em 5 foram ambas marcam. Só que isso aqui não é muito interessante, por quê? O Atlético vem de 9 jogos sem perder. Dos últimos 5 jogos do Atlético, em 4, a gente teve menos do que 3 gols. Ó, o Sport vem de 6 jogos sem vencer e vem de 6 jogos sem marcar gols. Tem um ataque muito fraco. E pelo fato até de não marcar gol, dos últimos 9 jogos, em todos os 9, a gente teve menos do que 3 gols. Enfim, eu exploro a vitória do Atlético. Se você quiser ficar no mar de 1,5 gol, eu tomaria um pouco de cuidado pelo fato do ataque do Sport ser muito fraco.
não conseguir fazer gol. E é o seguinte, 1 a 0 para o Atlético aqui é goleada. Ele só quer somar pontos, filho, tá? Então cuidado com o mercado de gols. Eu prefiro explorar essa vitória aqui porque o time do Atlético é foda. Não tem outra coisa para dizer. Voltando para a Série B, também às 7 horas da noite temos Goiás enfrentando Brasil de Pelotas. Só de a gente olhar essa race aqui, ó, vai ver que o Brasil de Pelotas dos últimos 5 jogos não venceu nenhum. O Goiás ainda não perdeu também dos últimos 5 jogos. O Goiás está em segundo, está brigando para subir, está brigando também pelo título. Já o Brasil de Pelotas, ele já está a 9 pontos ali da Ponte, que é o primeiro fora da zona. Tá ruim. Na minha opinião, o Brasil de Pelotas vai cair porque tem um futebol muito fraco. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Goiás não perde há 9 partidas. O Brasil de Pelotas, eu vou falar que é interessante, vem de 4 jogos sem perder, porém vem de 11 jogos sem vencer. Ele está empatando muito, tá? Então, já pelo fato de ele estar empatando bastante, a gente vai com Goiás, empate anula. Eu acredito muito que o Goiás deva vencer esse jogo com uma certa facilidade ali, uns 2 a 0. Só que como o Brasil de Pelotas está empatando muito, há esse risco aqui, então eu prefiro colocar com empatezinho pra gente ficar safe, tá? Como eu disse, 2 a 0 pro Goiás. 9 horas da noite, voltando para o Brasileirão Série A, temos Bahia enfrentando o Bragantino. O Bragantino que não está jogando nada, e o Bahia deu uma melhorada. Ele estava vindo aí de muitos jogos sem vencer, aí meteu 4 no Fortaleza, empatou o último jogo. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Bragantino é o 5º colocado, caiu muito o Bragantino, muito mesmo, principalmente futebol depois que o Claudinho saiu. Já o Bahia está nessa briga aqui para sair da zona do rebaixamento, na verdade ele está fora, né? Ele está brigando para não entrar. Um detalhe interessante é que o Bragantino ele vai jogar no meio de semana pela semifinal da Sul-Americana. Quando as duas equipes se enfrentam dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Vamos lá, sem enrolar muito aqui, eu exploro uma vitória do Bahia com empate anula. É meio arriscado? É, só que por que eu exploro? Porque o Bragantino, ele vai estar com a cabeça na semifinal, não tem jeito, é a primeira competição internacional do Bragantino, já chegou na semifinal, ele tem time para poder chegar na final e até ser campeão. E, pô, pelo fato de estar em 5º colocado ali, ele não está ameaçado, entendeu? Não está ameaçado de nada. Ah, mas tem a vaga da Libertadores. Pô, é mais fácil ele garantir a vaga ganhando aí a semifinal e quem sabe até uma final também. Então, pelo fato do Bragantino, eu tô acreditando que o Bragantino vai poupar, igual ele poupou no último jogo. E o Bahia precisando muito vencer, jogando em casa, agora que ele deu uma respirada, é jogo pro Bahia vencer e eu exploro sim essa vitória com empate anula. É perigoso, porém eu vejo 2 a 1 para o nosso querido Bahia. E para a gente fechar o nosso dia, continuando no Brasileirão, também às 9 horas da noite temos Ceará enfrentando o Santos. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal aí, você puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a poder divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês. Não custa nada, pô. Você que tá aí, ó, não deu like, só dá um cliquezinho aí, pô. Qual é? Dá essa moral aí pro parceiro. Bom, então vamos lá para essa partida aqui pra gente fechar logo. São duas equipes que vivem momentos horrorosos. O Ceará não vence há 5 partidas, o Santos também. Provavelmente deve ter mais. Vamos dar uma olhada aqui. Ceará vem de 5 jogos sem vitória mesmo. 4 jogos sofrendo gols, porém é under. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos do que 3 gols. Já o Santos não vence há 8 partidas. Das últimas 8, em 7, ele foi a primeira equipe a sofrer gols. Caraca, tá complicado, hein, Santão? Nem com o Carille tá dando jeito. Eu, particularmente, também não sou muito fã do Carille. Santos está a 2 pontos da zona do rebaixamento e o Ceará tá a 3. Então vamos lá, para essa partida aqui muito perigosa, tá? Na minha concepção, o Ceará não perde para o Santos, mas é difícil de cravar, até porque o Santos é um time que nunca caiu, qualquer momento ali pode se desembestar, começar a vencer. Só que é difícil, cara, porque o time do Santos é um time muito sofrível. O Marinho pode tentar jogar ali, só que o Marinho joga um jogo, fica 5 fora, aí volta sem ritmo, aí pode acontecer igual esse último jogo que o pessoal marcou o Marinho, só fazendo falta. Vamos lá, para mim o safe é o mercado de menos gols, tá? Eu exploro menos 3 gols e meio, são duas equipes que estão com dificuldade de fazer gols e acredito que a tendência desse jogo é até ser um empatezinho, tá? Um 0 a 0, 1 a 1. Acredito ser muito difícil essa partida chegar a 4 gols, então é isso que eu exploro. Só que mercado de resultados aqui é perigoso demais, tá? Bom, tropa, fechamos os nossos jogos do sabadão. Eu sei que tem muito jogo, o nosso vídeo fica longo, mas eu tento trazer para você
as melhores informações possíveis. Amanhã tem jogo da Noruega 2, se você quiser explorar o mercado de gols na segunda divisão da Noruega, e tem também a segunda divisão da Inglaterra, que é muito boa para gols. Eu não estou achando aqui agora. Tem um jogo de um time aqui que eu gosto, só que da outra vez que eu coloquei ele acabou perdendo, não vou colocar de novo. Só que é um bom time para você explorar uma vitória, que é o Fulham, tá? O Fulham acabou de cair, ele tem tudo para subir de novo, tá jogando bem. Perdeu apenas uma partida, ó, só que tem 7 jogos, 5 vitórias, um empate e uma derrota, então é um bom jogo para explorar de repente uma vitória. E o jogo do Queen's Park Rangers tem sido jogos sempre de muitos gols. Se quiser explorar aqui o mais de 1,5 até mais de 2,5 gols também serve. Bom, é isso aí, é perigoso, tá? Não deixe de fazer gestão de banca, a gente tem muitos jogos, então selecione apenas o que você tem confiança, porque pode ser um dia de zebra. Então se você ficar toda hora arriscando, calma, respira. Perdeu uma, duas, se eu fosse você, dava uma parada e já voltava no outro dia, tá? Tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, pra amanhã separei mais uma tripla. Primeiro jogo eu coloquei o handicap asiático, -1 pro Liverpool, tá jogando em casa contra o Crystal Palace, tem tudo pra ele vencer com uma certa facilidade. Se você não sabe o que é handicap asiático, pô, tá na dúvida, melhor ficar só na vitória seca, tá bom? Segundo jogo que eu separei é um Goiás, empate anula. O Goiás, porra, tá invicto a 9 partidas, vai pegar o Brasil de Pelotas que não ganha de ninguém. É jogo sim pra ele vencer, só que como é Série B, a gente coloca um empatezinho aí pra ficar safe. E pra finalizar, coloquei o jogo da Inter de Milão, jogando em casa contra o Bolonha. A Inter vem de 17 jogos seguidos vencendo dentro de casa no campeonato italiano, e acredito que amanhã é mais um jogo pra gente ver, ainda mais que perdeu pro Real Madrid em casa, tá meio puto aí da vida, beleza? Essa nossa tripla aí deu um total de 2,12, tô com bastante fé e espero que a gente tenha um dia abençoado. Tamo junto e bora pra cima que amanhã é dia.